E aí pessoal, aqui quem fala é Everton Miranda. Você sabe o que é neurolinguística? PNL, programação neurolinguística? Sabe o que é, como funciona, para que serve, como que você pode aplicar isso objetivamente na sua vida? A neurolinguística é uma disciplina que surgiu em 1975 nos Estados Unidos, com a junção do pensamento de dois homens muito inteligentes. Um matemático analista de sistemas chamado Richard Bandler e outro, um linguista chamado John Grinder. Eles juntaram os pensamentos deles e fizeram uma associação entre o cérebro humano e o computador. O computador tem lá o seu hardware, que é a parte física do computador, é a parte dos seus equipamentos, é a parte tangível. E eles associaram essa parte do computador à estrutura nervosa do nosso cérebro. E o computador também tem o seu software, que é a parte lógica do computador, é a parte intangível. E eles associaram essa parte à nossa programação cerebral. Todos nós temos uma programação cerebral. E essa programação ela é feita ao longo da nossa vida a partir de todas as experiências que nós temos e a maneira com que nós codificamos essas experiências. Cada um de nós, cada pessoa, codifica uma experiência de uma maneira diferente. Por isso que quando acontece uma coisa teoricamente ruim com uma pessoa pode simplesmente cair num tremendo calabouço, cair num problema horrível por causa daquela situação, e uma outra pessoa pode olhar aquilo a partir de uma perspectiva positiva e tirar bons frutos daquela coisa teoricamente ruim que aconteceu na vida dela. E isso acontece porque cada pessoa codifica uma mensagem, codifica um acontecimento, codifica uma experiência da vida de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira diferente. E é a partir dessas experiências, dessas codificações que nós vamos fazendo ao longo do tempo, nós vamos criando uma programação mental. E essa programação, ela é linguística. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos raciocínios, tudo isso que tem na nossa mente, no nosso cérebro, é linguístico. Por exemplo, esse pensamento que você está tendo agora, esse mesmo que você está pensando agora, que pensamento, esse pensamento que você está tendo agora é um pensamento linguístico, porque ele vem a partir de palavras, ele vem a partir de imagens, você pensa a partir de palavras, você pensa a partir de imagens, né, dependendo da ocasião até a partir de sons. Então a gente tem uma programação linguística na nossa mente. E a gente sabe, inclusive eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, que pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. A partir dessa teoria, né, dessa disciplina criada pelo Richard Bandler e pelo John Grinder, a gente começa a perceber que eu posso construir o meu pensamento, porque o meu pensamento ele é construído a partir de uma programação mental, e essa programação ela é linguística, né? Então eu posso reconfigurar a minha mente. Então eu vou repetir: pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. A partir dessa sequência, dessa estrutura que eu tenho conhecimento, eu preciso lembrar que eu tenho que tomar conta dos meus pensamentos. Porque se eu tiver pensamentos negativos ou pensamentos destrutivos, esses pensamentos vão gerar sensações no meu corpo e essas sensações podem gerar uma ação e toda ação gera um resultado. Esse resultado pode ser um resultado neutro, um resultado positivo ou um resultado negativo. Então eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso vigiar os meus pensamentos. E aí vem a grande pergunta, a grande dúvida das pessoas, né? As pessoas falam assim: Everton, mas como que eu posso controlar os meus pensamentos? Como que eu posso controlar os meus pensamentos se eu simplesmente penso? Os pensamentos eles surgem na minha cabeça o tempo todo, eles acontecem na minha vida o tempo todo. Eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos. Né? Essa é a grande dúvida. Só que a partir do momento que eu sei que a partir da minha linguagem, a partir de uma programação neurolinguística, eu consigo reconfigurar a minha mente, reconfigurar o meu cérebro,
Eu tomo conhecimento de que as minhas referências, os conteúdos que eu consumo, as pessoas que eu converso no meu dia a dia, tudo aquilo que eu consumo de conteúdo, de experiência na vida, vão configurando o meu pensamento, porque o meu pensamento, como eu já disse no começo, ele é configurado a partir da linguagem. Então, a partir da linguagem, tendo conhecimento dessa técnica, eu posso reconfigurar o meu pensamento a partir de referências. Então, se eu começar a ouvir músicas melhores, ler livros melhores, assistir filmes melhores, ouvir a opinião de pessoas que têm um determinado conhecimento, uma determinada experiência na vida, eu vou melhorando os meus pensamentos. Não é isso? Eu vou sofisticando os meus pensamentos. E a partir do momento que eu deixo o meu pensamento mais sofisticado, mais refinado, eu deixo também mais sofisticado o meu sentimento, porque eu vou ter novos sentimentos. Então eu consigo, de certa maneira, começo a controlar, né, a direcionar os meus sentimentos. E quando eu controlo e direciono os meus pensamentos e os meus sentimentos, sabe o que acontece na minha vida? Eu começo a ter novas atitudes, eu começo a ter ação na minha vida. E aí a gente começa a entrar no campo do empreendedorismo, porque eu sempre falo, empreendedorismo é sonhar, mas mais do que isso é realizar. O empreendedorismo precisa, por obrigatoriedade, de realização. Se você não realizar, você não empreendeu, você ficou só no campo do devaneio, do pensamento, do sonho. Então você precisa partir para a realização. Então, a partir do momento que melhorei meu pensamento, melhorei meu sentimento, parti para a atitude, tive uma ação na minha vida, mudei os meus hábitos, mudei as minhas atitudes, estou tomando a iniciativa, eu vou ter novos resultados na minha vida. Tá certo? Eu vou ter novos resultados na minha vida. E é muito importante que fique bem claro, e isso é até óbvio, que não se trata de autoajuda, não se trata simplesmente de algo motivacional. Olha só, vai lá, pensa numa coisa legal, que você vai ser um cara de sucesso. Não é disso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando de ciência, de fatos objetivos. A partir do momento que você muda suas referências, melhora suas referências, você tem novos pensamentos, você vai ter novos sentimentos. Na sequência, você vai ter mais atitude, vai mudar suas ações, e suas ações vão gerar algum resultado. A partir do momento que você tem boas ações, a tendência é que os seus resultados melhorem. É uma questão lógica. A partir do momento que você toma atitude, começa a empreender, muda os seus hábitos, tem ação na sua vida, você vai ter resultado. E com o tempo, a tendência é com que esses resultados melhorem. E aí, obviamente, né, no meio de tudo isso, vão entrando aquelas outras coisas que a gente fala, que eu já falei nos outros podcasts, nos outros vídeos. No meio de tudo isso, você vai deslizar um pouco, então você vai precisar de persistência. No meio de tudo isso, você vai encontrar novos desafios, você vai precisar de resiliência. No meio de tudo isso, você vai encarar os seus medos, então você vai precisar de coragem para superar esses medos e não deixar com que esse medo te paralise. Enfim, você entra numa série de coisas do campo empreendedor. Mas é muito importante agora que você entenda esse cenário, essa proposta da PNL, da programação neurolinguística, e como que você pode usar isso no seu dia a dia para melhorar os seus resultados. Então, no final das contas, o que é PNL? Programação neurolinguística. É a programação, né? É o uso da linguagem para mudar a sua programação cerebral. Vou repetir. A programação neurolinguística é o uso da linguagem para mudar a sua programação mental. E a partir do momento que você, com o uso dessa linguagem, muda a sua programação mental, você muda também os seus pensamentos, em conjunto com o seu sentimento, que vai te levar para uma ação que vai ter novos resultados. Então, isso é PNL, isso é programação neurolinguística, e é assim que você pode pegar esse conceito, aplicar na sua vida para melhorar o seu resultado e construir um novo caminho de sucesso, um novo caminho de prosperidade, de felicidade na sua vida.
Isso é ciência, isso é algo extremamente comprovado nos dias de hoje. Então é muito importante que a gente tome esse conhecimento para saber que eu não preciso nascer, crescer e morrer do mesmo jeito. Eu posso mudar, eu posso aprender, eu posso me tornar uma pessoa melhor, tá legal? Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha. Não esquece de assinar o nosso canal no YouTube e a gente se vê no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.